Guitar Hero e Rock Band foram dois fenômenos absurdos responsáveis por bilhões de dólares em vendas, a fazer a molecada conhecer algumas músicas mais antigas do que a soma das nossas idades, menos alguns anos, porque se voltar tanto tempo assim, perigoso a gente voltar para a Idade da Pedra. Então, voltemos então para o futuro do nascimento de Guitar Hero. Guitar Hero e Rock Band nasceram da mesma empresa, mas até chegar lá tem história. E ela começa em 1995, bem uns 10 anos antes disso daqui virar realidade. Em uma época que para brincar de Guitar Hero você precisava de uma guitarra mesmo. Se uma guitarrinha invisível não fosse o suficiente na sua vida. Mas foi nessa época que nasceu Harmonix, sem a menor intenção de ser uma desenvolvedora de jogos. Por incrível que pareça, a ideia de permitir que pessoas que por algum motivo não conseguiram ou não puderam virar músicos pudessem se sentir como um. E a partir dessa ideia nasceu o Harmonix e também o Axe. Mas não um desodorante. Um software que permitiria que você criasse música ou se sentisse como um músico sem precisar de uma guitarra ou uma bateria. Você usaria um joystick ou mouse para interagir com o software, e é claro que não era um joystick tipo esse. Era um joystick tipo daqueles que o povo compra para jogar simulador de avião. Mas isso não é muito importante. O que eles fizeram eram tipo aqueles joguinhos de flash que você clicava nos instrumentos ou em determinados botões e saía uma musiquinha. Só que com um pouco mais de interação, um pouco mais de profundidade e alguma coisinha bonitinha rolando no fundo. Vendeu algumas centenas de unidades e a conclusão deles foi que, embora fosse divertido nos primeiros 15 minutos, assim que você mexia com tudo que tinha ali meio disponível, você simplesmente ia fazer outra coisa. Não tinha muito por que ficar voltando para aquilo. Então, não deu certo. Mas algum tempo depois, como diz um dos desenvolvedores, em uma época onde os primeiros jogos de ritmo estavam aparecendo no mercado, vindos do Japão e Coreia, esse desenvolvedor ficou impressionado com o jogo do cachorrinho de toquinho, aquele jogo de ritmo do PlayStation 1. E a partir dali, por que não tentar desenvolver jogos? E então eles começaram a contratar pessoas experientes, pessoas da indústria dos jogos, para trabalharem na Harmonix. Mas tem um detalhe que eu ainda não falei pra vocês. O comum na Harmonix era contratarem músicos. Seja porque tocavam algum instrumento ou de fato tinham suas bandas ou tiveram suas bandas no passado. E é claro que isso facilitava de alguma maneira na hora de fazer jogo de música. E a partir dali nasce o primeiro jogo da Harmonix, Frequency. Um jogo extremamente psicodélico, esquisito e não necessariamente relacionado a rock and roll, que não deu muito certo. Era um jogo estranho, cara. Mas o primeiro Guitar Hero não foi um trabalho de uma empresa só. Em meados dos anos 2000 também nascia a Red Octane, uma empresa que começa com o aluguel de jogos pela internet, que em algum momento entra no mercado de fabricação de equipamentos para jogo de ritmo e passa a vendê-los. Mas não necessariamente as guitarrinhas logo de cara, até porque não tinha Guitar Hero. Red Octane começou vendendo tapete para jogo de dança, digamos assim. Jogos de ritmo como Dance Dance Revolution estavam começando a sair da exclusividade dos fliperamas e eles aproveitaram essa oportunidade e até chegaram a contratar uma empresa que tinha feito um determinado jogo de ritmo para o fliperama para lançar esse jogo para os consoles de mesa da época, para que a Red Octane pudesse vender tapete de dança para o público dos Estados Unidos, Ocidente. E em algum momento esse negócio deles fazendo tapete de dança até deu problema em relação a Konami, que vendia alguns desses jogos de ritmo. Mas não é como se a Red Octane estivesse indo mal. Esse negócio de vender os tapetes de dança foi o que ela fez na tentativa de se reinventar. E digamos que ela não tinha tanta concorrência assim no mercado de tapetes de dança. E ela foi atrás de uma empresa nos Estados Unidos para trazer o jogo deles para os consoles de mesa, porque a Konami não estava fazendo muita questão de colocar Dance Dance Revolution no Ocidente. E os americanos estavam dependendo de ir atrás de importadoras. E se você levar em consideração aquela história de que americano não sabe lidar muito bem com legenda, é claro que ter que importar o jogo não estava ajudando, principalmente naquela época, sem contar com a divulgação. Mas uma coisa que eles não sabiam ainda é que estavam metendo o louco com esse negócio de publicar jogos de ritmo, porque existia a ideia de que jogos de ritmo não vendem bem. E assim foi. Red Octane começa sua jornada de publicadora de jogos com um jogo nichado. E agora nós voltamos para Harmonix, que não estava vendendo horrores com seus jogos de ritmo. O primeiro, Frequency,
não foi muito longe. E o segundo, que tentou corrigir alguns erros do anterior e era um pouco menos esquisito, também não foi muito longe. Para vocês terem ideia, eles foram vender um pouco mais quando fizeram o primeiro jogo que não era necessariamente um jogo de ritmo, não necessariamente um jogo relacionado à música. E esse jogo teve a pior nota na crítica de todos os jogos que eles tiveram, mas vendeu tipo 4 vezes mais do que os anteriores. E era um jogo daqueles que usa coisinha que quase ninguém tem. Era um jogo que usava a câmera do PlayStation 2. Que eu provavelmente vou pegar alguém aqui agora que nem sabia que ela existiu. O Kinect do PlayStation 2. E cara, dá uma olhada nisso daqui. Principalmente quando o bonequinho tá ali no corrimão. E obviamente esse sendo um jogo onde você não usa um controle, você usa o brinquedo de olho da Sony, o iToy, para se movimentar. Se tu teve contato com isso daqui, me diz que aquele negócio bugando ali não é a mesma coisa do bonequinho bugando lá nos jogos do Kinect, onde o bonequinho tenta mimetizar o que você está fazendo. Mas tá ok. Antigrav foi o resultado da Sony não querendo colocar mais dinheiro na Harmonix para fazer jogo de música. E como ela percebeu que essa empresa era capaz de fazer uns jogos meio esquisitinhos, sem gastar tanto dinheiro assim, num tempo bom, e a Sony queria jogo para aquele acessório que eu nunca conheci ninguém que tivesse, e eu totalmente deveria comprar um para fazer vídeo, colocou algum dinheiro na Harmonix para fazer aquele jogo e as coisas foram melhor do que o que a Harmonix tinha feito anteriormente. Mas antes de Antigrav, a Harmonix até chegou a fazer um jogo que vendeu relativamente bem, em quantidades modestas. Eu estou falando da série Karaoke Revolution, que dessa vez aconteceu em uma parceria com a Konami, que, como eu já disse, tinha envolvimento em vários jogos de ritmo na época. E o mais interessante de Karaoke Revolution é que esse, diferente dos outros jogos de ritmo da Harmonix, parecia algo normal. Era mais fácil de você vender aquela ideia. Afinal, karaokê já existia e, como eles mesmos disseram, diferente dos outros jogos que eram baseados nos jogos de arcade antigos, com personagens, por assim dizer, que eram tipo uma navinha, em Karaoke Revolution você vivia a fantasia de ser um cantor em um palco e você cantava e as coisas faziam sentido. E é claro que tu, que talvez seja um conhecedor de Guitar Hero e Rock Band, tá ligado que aquilo ali tá muito parecido com você jogando de vocalista, seja nos Guitar Heroes mais novos ou no Rock Band desde o começo. E sim, se o vocal nesses jogos hoje em dia é assim, é porque existiu Karaoke Revolution. Mas imagina só, a Harmonix tinha lançado aquele jogo, aquele SSX futurista que usava a câmera do PlayStation 2, e o danado vende pra caramba em comparação aos joguinhos de música que eles estavam fazendo. E não é como se a Harmonix estivesse mal, as ofertas estavam aparecendo e eles estavam conseguindo se manter. Mas aquilo dá um choque de realidade. A gente sai do que a gente costuma mexer e as coisas dão certo? Alguma coisa tem que mudar. E é nesse momento sombrio onde finalmente acontece o encontro da Red Octane com a Harmonix. Que, diga-se de passagem, nem foi a da primeira vez que eles se conversaram. Lá para 2002, eles já tinham conversado por intermédio da Sony, que estava publicando aqueles 2 jogos de ritmo malucões que a Harmonix tinha feito. Os dois se conheceram. Porém, estava meio fora de cogitação eles fazerem alguma coisa em relação àqueles 2 jogos com a Red Octane, até porque aqueles 2 jogos meio que são propriedade da Sony, que publicou eles. Então, naquela ocasião, nada foi feito. Mas dessa vez, Red Octane estava interessada em um jogo de ritmo relacionado a guitarras, mais antigo do que Guitar Hero. Mas que, diferente de Guitar Hero, que ainda estaria por vir, esse era um jogo que não necessariamente vendia rock. Do nada você estava tocando um jazz naquele não Guitar Hero que tinha só 3 botõezinhos. Mais simplicidade, uma interface 2D, era um verdadeiro jogo de arcade. Se você pegar para testar, por exemplo, a versão de PlayStation 1, você vai ver. Talvez você não goste, assim como eu não gostei. E embora até dê para você configurar mais ou menos para jogar com uma guitarrinha dessas, eu nem fiz muita questão de ir muito longe. Mas não vou desclassificar aquele jogo. Embora, sinceramente, eu acho que eu joguei aquele negócio no arcade uma vez. Vi aquele negócio, não sei
início eu já conhecia Guitar Hero e não deu muito certo. Mas Red Octane estava interessada naquilo, estava disposta a apostar e fazer uma coisa daquelas, porque em uma época onde essa fórmula não tem história de ter dado certo, era complicado de tu convencer, meu parceiro. E com isso o diretor da Harmonix até conta que na época o CEO e cofundador da Harmonix montou uma pequena e humilde apresentação com os positivos e os negativos dessa parceria com a Red Octane. E nos negativos, Red Octane não tem dinheiro assim, é uma pequena publicadora sem um histórico de sucessos publicando jogos, ninguém tem dinheiro para fazer um inventário disso daqui, e uma coisa é você colocar numa loja para vender uma coisinha dessas. Ele fica ali na estante e não ocupa muito espaço. Mas um trambolho tipo esses, talvez eles consigam no máximo uma varejista para vender os instrumentos, nessa ideia de vender um jogo com um controle diferenciado, que isso ia custar mais caro, pois não dava para vender um negócio desse simplesmente pelo que estavam vendendo uma coisinha dessas individualmente. Isso sem contar que não havia um histórico de jogos que usavam um periférico diferentão venderem muito bem. E muito menos jogos de ritmo nos Estados Unidos. A Harmonix não estava vendendo horrores com seus jogos de ritmo, e se a história servia de um bom guia nisso tudo, aquela parceria tinha tudo pra dar errado. Mas chegando na parte do positivo, esse sujeito me coloca uma foto do Albert King destruindo na guitarra. E o positivo era esse: fazer um jogo maneiro de guitarra onde você se sentiria um Guitar Hero. Mas alguém precisava decidir alguma coisa, então a resposta do CEO foi: a gente devia fazer isso, porque isso simplesmente parece o certo a fazer. Uma resposta definitivamente emocional, porque como eu disse, tinha tudo para dar errado. Mas os caras queriam fazer um jogo de guitarra, queriam fazer um jogo de rock. E um outro detalhe curioso disso tudo, além do fato de que você deveria beber água se você chegou até aqui no vídeo, é que na época eles tinham que decidir sobre o que eles iam fazer agora. Tinha essa ideia de fazer um jogo de guitarra, mas também tinha a possibilidade de repente fazer um jogo relacionado a algum filme ou algum desenho, tipo DuckTales. E a Harmonix quase fez isso. Mas ficaram com o projeto da guitarra. E repara só no acordo que eles fizeram. A Harmonix tinha 9 meses para esse jogo estar pronto para ser lançado, pois a Red Octane queria ele tipo pro Natal, e o orçamento era de 2 milhões de dólares, na verdade menos que isso. Segundo eles, um valor pequeno até mesmo para aquela época. Mas olha que lindo, nem todo mundo estava 100% ali com a ideia, tinha gente preocupada, poxa vida. E com razão, mas não demorou muito para que um protótipo estivesse pronto. Coisa simples, tudo em 2D, com aquelas artes de programador, mais simples ainda, e para sorte deles, o que eles tinham já estava divertido. Enquanto em outros projetos demoram meses de mudanças e coloca coisa e tira coisa e altera coisa para o projeto ficar minimamente divertido, Guitar Hero já começou gostosinho, cara. Com aquela simplicidade que esse jogo sempre teve. Mas supostamente esse baixo orçamento ajudou, pois com pouco dinheiro não dá para fazer muita doideira. Isso sem contar com o tempo, eram 9 meses para tudo ficar pronto. E por esse motivo o jogo só tinha a quantidade limitada de personagens que ele tinha, e também os locais onde o personagem fazia o show. Eles mesmos contam que o baterista tinha umas animações bem esquisitas no primeiro Guitar Hero, porque foi o que deu para fazer na época. Mas o interessante mesmo é como o Guitar Hero nasce como uma coisa bem pessoal, ali de quem estava criando esse jogo. Você pega os personagens, por exemplo. Axel Steele, o artista de personagens principal com o diretor de arte, simplesmente pegaram o estereótipo dos fãs de Megadeth e Anthrax da época deles e colocaram ali no Axel Steele. Mas esse coitado quase não teve esse nome, seja ele bom ou ruim, pois ele poderia ter se chamado de Hair Matheson ou Dare Matheson. Já Judy Nails foi baseada numa mulher chamada Juditha Wignall, que foi uma das pessoas que eles contrataram na época para fazer o mock-up dos integrantes das bandas na época. E eles gostavam dela, gostavam do que ela fazia no palco, então simplesmente transformaram ela numa personagem. Já o Ed Knox, com sua cabeleira ao melhor estilo meu garoto Josuke Higashikata, foi baseado em Jason Kendall, artista e animador da Harmonix. E na realidade quase foi chamado de King Kendall, que era o nome artístico do Jason em sua banda, The Royal Crowns.
Já Pandora foi levemente baseada na Darcy Wretzky, a baixista do Smashing Pumpkins, porque seu criador simplesmente gostava do estilo dela. Já o Izzy Sparks recebeu seu nome por causa de um membro da Harmonix que se chamava Izzy. E ele até conta que um dia ele chegou no serviço, cansado, bolado, sei lá o que ele fez no outro dia, e ele escutou a gerência falando assim: parece que o Izzy não tá muito bom não, a cara dele tá meio estranha, como se tivesse acontecido alguma coisa com ele. E ele ficou meio, como assim? Por que os caras estão falando isso de mim? Até que ele percebeu que eles estavam falando do personagem dele no jogo. E aí tudo ficou tranquilo. E olha que eu vou te falar que nem a guitarrinha conseguiu escapar. Na época, o diretor de arte gostava muito de um modelo chamado SG, e os rascunhos iniciais de como seria a guitarrinha foram feitos com base nela. Puro favoritismo. Mas tinha a ideia de dar uma diferenciada, tanto do Guitar Freaks, quanto de outros jogos de ritmo da época, que, por exemplo, tinham um aspecto mais 2D, por assim dizer, tudo meio achatado. E até hoje, se você prestar atenção, os jogos de ritmo japoneses continuam não fazendo muita questão de colocar 3D na parte do jogo mesmo. Isso generalizando com força. E como eu já disse do Guitar Freaks, aquele é um jogo de 3 notinhas, o que deixa a coisa um tanto limitada. E relativamente no início já existia a ideia de colocar 5 notas aqui. Por mais que, tanto aqui na guitarrinha, quanto em uma guitarra de verdade, nós só usamos esses 4 dedos mesmo para fazer as coisas. Mas é claro que se o sujeito quiser ir além na doideira, dá para tocar guitarra com mais de 4 dedos com taping. E é claro que também no Guitar Hero tem situações onde você acaba metendo louco com as 2 mãos também. E usando o cotovelo para fazer a palhetada. Mas no geral você usa os 4 dedos aqui para fazer os acordes. Ou fazer um solo danado para roubar o coração da gatinha. Mas adicionar o quinto botão permitia tanto que você simulasse estar fazendo uns power chords. Mas o que seria um power chord? No básico do simples. Colocamos o indicador na quinta casa, na corda mais grossa lá, ele. E em seguida o terceiro e o quarto dedo nas que tem embaixo. Esse daqui fica pra ofensa que vai acontecer daqui a pouco. Mas não é só isso. Porque se fosse só isso, ia ficar assim, ó. E nós não podemos deixar essas cordas de baixo saírem som. Então a gente faz o quê? Usa o restante do indicador para bloquear o caminho dessas cordas. Dessa maneira, não sai som. Só em cima. E então, nadinha lá embaixo. Alguma coisa aqui em cima. Mas falta uma coisa. Mas o trabalho não precisa acontecer só aqui na parte de cima. Você pode jogar um pouquinho para baixo. E aí vem a ofensa. Você precisa bloquear o caminho dessa corda aqui, ó. Aí você usa ofensa. E aí, ó. Embaixo. E aí ativa a doideira. Eu enganei vocês, eu nem tava usando o power chord aqui. No básico do simples, com todo o meu amadorismo com a guitarra, isso é um power chord. Quanto se aproximar um pouco mais do que é uma guitarra. Até porque, embora lá você também use só esses 4 dedinhos como eu já mostrei, digamos que tem bem mais do que 5 botões para você apertar. Outra coisa legal da quantidade de botões é que até dá para dizer que eles quase voltaram atrás para a ideia de colocar menos botões aqui. Porque pensaram, como é que os iniciantes vão jogar bem com isso daqui? Vai ficar difícil demais jogar com 5 botões. E dali nasceu a progressão de habilidade. No fácil você joga com 3, no médio você joga com 4, no hard você joga com 5, e o expert, o planeta Terra acabou e você tá tentando sobreviver, porque aquele negócio ali eu não jogo não. Mentira, dependendo do Guitar Hero é bom tu começar pelo expert, porque misericórdia, aquele Guitar Hero World Tour mesmo, cara, dá pra começar no expert, porque no hard as primeiras músicas ali são bem chatas de fazer, muito devagar, muito... não dá. A progressão ali não tá muito satisfatória. No comecinho, porque depois o bicho até que pega. No difícil mesmo. E diga-se de passagem, a guitarra do primeiro Guitar Hero não tinha essa firulinha aqui do taping. Isso daqui é coisa que veio depois.
Ela era uma guitarra bem mais simples. Não tinha nem essa barrinha que você pode usar para ativar o Star Power, que foi outra coisa bem legal que eles colocaram no jogo. O Star Power era uma mecânica interessante, servia tanto para você se salvar de uma enrascada, principalmente se você estivesse tocando uma música mais difícil, quanto simplesmente para ganhar mais pontos em partes específicas onde fazia sentido você usar ele, caso você estivesse bom o suficiente naquela música. Usando uma forma de ativação um tanto criativa, bastava você levantar a guitarra ou sacudir de todas as maneiras possíveis, porque, como eles mesmos dizem, os primeiros modelos eram bem sofridos. E aí eu não sei se era na época do protótipo ou se é da primeira guitarra do Guitar Hero mesmo, até porque, cara, eu não sei se eu já vi aquela guitarra para vender nos marketplaces brasileiros. Não vou dizer que é rara e que todo mundo queira, acho que não é o caso, não sei se elas são boas assim, acho até que não são, mas o mais comum é você encontrar aquelas que eram mais baratinhas de PlayStation 2 na época, não oficiais, ou sei lá, os modelos de PlayStation 3 e Xbox 360, mas eles queriam mesmo tentar passar o máximo possível da sensação de você estar com uma guitarrinha de verdade, embora ela fosse de brinquedo. E tem mais. Sabe essa barrinha de whammy aqui? Eles fizeram questão de colocar esse negócio. Ou melhor, quase que pediram com muito carinho para a Red Octane colocar isso daqui. Embora mesmo estivesse dizendo que isso aqui aumentaria os custos desnecessariamente. E como eles mesmos dizem, quando você dá essa guitarrinha na mão de alguém que não toca guitarra, uma das primeiras coisas que eles vão querer mexer vai ser na barrinha de whammy. Enquanto a música, caso você não saiba, a grande maioria delas, tanto no Guitar Hero 1 quanto no Guitar Hero 2, são covers. Mas por que isso? Como eu já disse, o orçamento era baixo. E eu não sei se você acha isso normal, mas eu particularmente acho absurdo pensar que eles conseguiram os direitos de músicas muito famosas para colocar num projeto que ninguém sabia se ia vender bem mesmo, ou que determinadas bandas mal queriam dar atenção para tentar entender o que era. Com isso, então, ficou um tanto mais barato simplesmente conseguir os direitos das músicas, mas não necessariamente das músicas já gravadas, mas no sentido de que você usaria as que você gravou, o que você fez, no caso, os covers, que eles contrataram uma empresa para fazer. Mas antes, levando em consideração que boa parte dos integrantes da Harmonix eram músicos, eles colocaram covers que eles mesmos fizeram e posteriormente colocaram músicas das próprias bandas deles. E mais pra frente, por exemplo, chegando ali em Rock Band, ou talvez até no Guitar Hero 2, digamos que os integrantes da Harmonix já estavam correndo atrás de montar uma banda ou entrar numa banda para conseguir colocar uma música no Guitar Hero. Porque tem notícias absurdas de determinada música apareceu ali e aumentou as vendas dos CDs, ou então fez os downloads lá no iTunes, eu acho, crescer numa porcentagem absurda. Tanto é que hoje em dia isso é praticamente um meme. As pessoas falarem que, de onde você tirou essas músicas que você conhece? Guitar Hero? Rock Band? Mas isso é claro, depois que fez sucesso. Antes era só o sonho e não necessariamente as pessoas estavam doidas para colocar suas músicas ali. Então a grande maioria das músicas eram covers, com exceção de algumas bem específicas, como por exemplo essas que eram meio extras das bandas ali que o pessoal da Harmonix tinha ou conhecia, ou daqueles de fato conseguiram direito, como por exemplo Black Label Society, que não era um cover. E existe toda uma confusão sobre qual foi a primeira música que eles colocaram no protótipo ali para fazer o negócio funcionar. Se era uma do AC/DC ou era do Weezer. Aí depois alguém fala que lembra de ter gravado alguma do Aerosmith, mais especificamente Sweet Emotion, mas no final do dia ninguém tem certeza de nada, aparentemente, de qual foi a primeira música que colocaram do Guitar Hero para testar o jogo. Já em relação à escolha das músicas que entrariam no Guitar Hero, é de se esperar que aquela baixaria que acontecia na época de escola sobre qual banda é melhor, definitivamente aconteceu. Mas eles foram longe sonhando ali no que deveria entrar. E levando em consideração que algumas músicas deles mesmos estavam entrando ali no jogo, existiu a ideia de que o fato de colocar todas essas músicas absurdas, como por exemplo Black Sabbath, Kiss, Boston e a minha banda extremamente desconhecida no mesmo jogo, lado a lado, alcançando pessoas que talvez não conhecessem nenhuma delas. E dessa maneira elas julgariam todas como se fossem do mesmo nível. E você tá doido? Eu provavelmente conheci Free Bird do Leonard Skinner ou More Than a Feeling do Boston no Guitar Hero.
E Boston, em especial, é uma das minhas bandas favoritas. Tanto é que, quando eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, eu fiz alguma questão de ir em Boston só por causa da banda Boston. E quando eu cheguei lá, eu escutei Boston. Por fim, com os direitos adquiridos e as gravações concluídas, chegamos no momento onde isso vai se transformar nisso. Como no primeiro Guitar Hero o foco era somente a guitarrinha mesmo, de maneira que o baixo, por exemplo, só foi aparecer lá no multiplayer e só virou um instrumento mesmo, como opção de carreira e tudo mais, lá pra frente, na história de Guitar Hero, a princípio você tinha duas faixas de áudio, uma para guitarra e uma para o restante dos instrumentos. Isso no básico, porque tinha a plateia, e tinha os efeitos e tinha essas coisas também, então acho que você pode colocar mais uma ou duas ou até 3 faixas a mais ali. Mas no importante eram só 2. Os outros instrumentos tocando no fundo, juntamente do vocal, e a guitarrinha separada. Pois dessa maneira, quando você errasse uma nota, eles simplesmente mutavam o som da guitarra para parecer que você não está tocando. E aí tocava aquele efeitinho lá de que você errou e tremia tudo. E para as coisas não virarem uma verdadeira bagunça, onde todo mundo sai interpretando do jeito que quer as músicas para serem transformadas em um formato que dê para jogar com esses botões, eles até criaram uma espécie de manual de transcrição para facilitar as coisas. E no básico, eles começavam pelo Expert, que tem todos os botões e as coisas não tem muito limite. Uma hora você tá aqui, daqui a pouco você volta e vai. Não tem limite. No hard, tira um pouco disso, mas você ainda tem todos os botões. No médio, você tem os 4 botões. E no fácil, você trabalha só com 3. E é claro, dependendo da dificuldade que você está jogando, você tem uma velocidade diferente. Mas eu acho que isso varia um pouco de música para música também. Mas a princípio, quanto maior a dificuldade, mais rápido, por padrão, as notas descem. Mas para mim o mais peculiar disso tudo é que em um processo de você aprender a tocar guitarra, não necessariamente vão colocar você para começar ali usando só 3 dedos. Você provavelmente vai ser ensinado a usar os 4 para fazer esse exercício que eu estou fazendo aqui agora. Porque você precisa deixar esse dedo mais forte. Porém, olha o tamaninho dele. Agora olha esses 3. Por padrão, você definitivamente tem mais força nesses 3 dedos. Ah, mas Pablo, e o 5º dedo? Pois é, o 5º dedo é o polegar. Mas consiste em você movimentar o braço pela guitarra, assim como eu já comentei anteriormente. Porém, isso fica para depois no processo de aprendizado. E aquilo ali foi um mínimo para conseguir simular a ideia de você uma hora tá aqui, de repente você tá aqui. E usando uma música muito bem acertada, presente no primeiro Guitar Hero, dá para fazer uma analogia desse processo de aumento de dificuldade do Guitar Hero com essa música em particular do Deep Purple. Um clássico, tanto do rock quanto de quem pega para aprender a tocar guitarra. Smoke on the Water, que você vai aprender a tocar agora. Pelo menos o suficiente para tirar uma ondinha fingindo que tá tocando alguma coisa ali parecida com a música de verdade. Porque existem inúmeras maneiras de você tentar tocar aquele som que eles supostamente pegaram de um artista nosso brasileiro. Se é que não admitiram isso. Só para ser feliz, por exemplo, tu pode começar aqui, ó. No mais básico do mais básico, ó. Toca a primeira aqui sem nada. Indicador na terceira. Terceiro dedo na quinta. Toca sem nada de novo. Aí vem de novo. 3, 6, 5. Nada de novo. 3, 5, 3, 0. O engraçado é que nem dá pra dizer que essa é a dificuldade fácil, porque você usa o mindinho nela. Então acaba sendo um médio. Mas até que daria pra tocar aqui, ó. Mas eu me sinto como se estivesse roubando. Aí você quer aumentar um pouco a dificuldade, ó. Começa na terceira. Vai pra sexta. Depois você vai pra oitava. Volta para a terceira. Em seguida tu vai de novo para a sexta. E dessa vez você vai para a nona. Aí volta para a oitava.
Volta pra terceira. Sexta. Oitava. Sexta. E aí fica. E aí, seguindo a mesma lógica dessa intermediária, dá para fazer com o power chord também. De uma forma parecida como eu consegui te mostrar que tem várias maneiras de você tocar mais ou menos a mesma música, ou pelo menos tentar para tirar uma onda de quem sabe tocar alguma coisinha no violão, na guitarra, eles trabalharam ali nos níveis de dificuldade. E um dos desenvolvedores até conta que ele tentou pegar as músicas que ele transcreveu para que a coisa não ficasse tão estranha para quem sabia tocar aquelas músicas na guitarra e agora estava tocando ela na guitarrinha, por mais diferente que isso daqui seja. E por fim, com as músicas transcritas de maneira que você pudesse tocar com as guitarrinhas, o principal estava certo. Você tocava a música, sobrevivia a plateia e ao final recebia uma pontuação ilustrada como se fosse você aparecendo no jornal. E olha só que doideira. Aquilo ficou daquela maneira por inspiração do filme dos Incríveis. Mais especificamente aquela cena onde o Senhor Incrível olha para uma parede cheia de reportagens relacionadas ao seu passado e então as coisas ficaram assim. Mas beleza, as pontuações nem são tão importantes assim. Normalmente as pessoas se importam mais pela quantidade de estrelas que elas conseguem na música. E existe um motivo para você não conseguir menos do que 3 estrelas quando você consegue terminar uma música no Guitar Hero. E posteriormente, Rock Band também. Rob Kay, game designer na Harmonix, conta que na época a empresa não se importava tanto que eles levassem as builds do jogo para casa. Uma das vezes que ele levou uma build do jogo para casa e ele colocou a esposa para jogar, ele conta que quando ela conseguiu terminar a música com muito esforço e esse sistema de pontuação no formato de jornal acabara de ser implementado, ela recebeu a pontuação de 1 estrela. E dessa maneira, ela encheu o saco dele até o fim, falando que ela foi bem, como assim ela tirou 1 estrela? Isso não era possível, não tinha o menor cabimento. E por causa disso tudo, no outro dia, ele foi e estipulou que o mínimo que você conseguiria por terminar a música seria 3 estrelas. Tudo porque a esposa dele ficou extremamente frustrada no Guitar Hero. Mas alguma hora esse jogo precisava ser lançado. E não é como se a Harmonix tivesse uma quantidade absurda de fãs esperando os jogos que ela lança. Ela era uma empresa que conseguia sobreviver com os projetos que ela conseguia, mas não tinha uma legião de fãs esperando qualquer coisa. E esse era um jogo, uma IP totalmente nova. E sendo a Red Octane a responsável pela publicação do jogo, o marketing ficou nas costas dela. E bem, eles contam que um ponto de virada lá em 2005 foi quando eles conseguiram que a IGN publicasse alguma coisa sobre Guitar Hero. E eles até comemoram que eles fizeram esse vídeo. Em uma época onde não era tão comum vídeo do jeito que a gente tem hoje. YouTube, por exemplo, estava começando. Existiam sites e plataformas que já tinham vídeo? Definitivamente, mas não era isso. Mas eles fizeram esse vídeo, começaram a publicar sobre Guitar Hero, e em seguida, outras partes do jornalismo gamer do Ocidente também fizeram o mesmo. E eles estavam bem felizes com isso. Porém, eles precisavam de lugares para vender esses jogos. E de todos os que eles pediram, a princípio só a Best Buy deu satisfação logo de cara. Mas até ela estava confusa, pois esse era um jogo que tinha um periférico. E a Best Buy não sabia aonde colocava isso. E o curioso é que eles arrumaram entrevista até com a pessoa responsável por aceitar, ou acreditar, ou querer comprar as unidades para vender quando o jogo fosse lançado. E ela conta que quando ela foi apresentada lá a primeira música, I Love Rock and Roll, ela se amarrou. Não conseguiu ganhar, pois o jogo não estava tão fácil para ela quanto estava para quem estava mostrando o jogo, que é uma coisa extremamente normal quando a pessoa experimenta Guitar Hero pela primeira vez, principalmente naquela época, onde os jogos de ritmo, que até hoje são algo nichado, eram mais nichados ainda. Mas ela apostou no Guitar Hero e a princípio se deu bem. Outro detalhe é que a Best Buy foi a primeira a perceber que colocar um demo na televisão com os controles à disposição
para as pessoas testarem, era o que faria esse jogo vender pré-order. E olha que de início nem era nada muito dedicado, bonitinho. Era simplesmente o jogo na sessão de televisão com uma guitarrinha ali meio fácil e o povo jogando. No caso, demo, não necessariamente o jogo. E a disparidade dos números era absurda. Era coisa de uma loja que não tem um demo disponível tá vendendo tipo 2 unidades e uma loja que tem tá vendendo tipo 10 ou 18. Isso depois que eles conseguiram outras empresas. E eles têm até uma história onde eles entraram em contato com a GameStop pedindo para colocar um quiosque ali de demo nas lojas que estavam vendendo o jogo. E receberam um não, bem seco. Daí beleza. Ia ter um evento e a Red Octane comprou um espacinho ali pequeno. E a única coisa que eles estavam pedindo era um contato e o endereço para eles poderem enviar o demo com o controle. E dito e feito. Após aquele evento, eles fizeram os envios para os lojistas e aqueles que colocaram o demo à disposição do público estavam fazendo vendas. E assim eles receberam uma ligação daquela mesma pessoa que tinha dado um não muito seco, pedindo mais porque estava dando certo. Até aí tudo bem? Ou quase, pois a realidade é que a Red Octane estava apostando tudo naquilo ali, fazendo todos os empréstimos possíveis para ter inventário para quando o jogo fosse lançado e chegando até a ter gente hipotecando a casa para conseguir pagar os instrumentos para vender quando o jogo fosse lançado. E digamos que para o alívio da esposa e dos filhos desse sujeito, felizmente as coisas deram certo. Guitar Hero foi lançado e as 100 mil unidades que eles tinham não demorou muito para esgotar. E as lojas restantes que desacreditaram no projeto apareceram de novo, colocando dinheiro na mesa para tentar tirar uma fatia desse bolo. Eles contam que a coisa era tão absurda que cada mês que passava o negócio tipo vendia o dobro. Tava um absurdo. E é claro que a publicadora não estava preparada para o sucesso que foi Guitar Hero logo de cara. Mas tanto a Red Octane quanto a Harmonix queriam crescer. Estavam ganhando dinheiro, estavam em ascensão, estavam com dificuldade para lidar com tudo aquilo, e enquanto isso no backstage das duas empresas, ambas estavam sendo adquiridas. E por mais que o relacionamento entre elas estivesse bem, contratualmente, seus compradores não estavam interessados em trabalhar com essas duas empresas juntas. E então, Red Octane, a publicadora, ficou com os direitos de Guitar Hero, enquanto a Harmonix futuramente criaria Rock Band. Felizmente, ambas as empresas se deram bem. Tanto Guitar Hero quanto o Rock Band venderam horrores durante o seu auge, e esse auge durou bastante. Parecia que ia ser para sempre. Inicialmente, Guitar Hero persistiu na guitarra, enquanto o Rock Band já nasce com o propósito de você colocar ali microfone, bateria, baixo e guitarra, onde normalmente o kit já vinha com um de cada desses 3 instrumentos, com a possibilidade de você comprar uma guitarrinha a mais e aí você tinha um baixista. Em algum momento o Guitar Hero também entra no barco e em outro só sobra Rock Band. Para dizer que sobrou alguma coisa. Pois embora exista a facilidade de você comprar um Rock Band 4 para Xbox ou PlayStation, não é como se fosse tão fácil assim você comprar os instrumentos. E por mais que exista um adaptador oficial que permita que você utilize os instrumentos antigos, o preço desse negócio é tão ridículo que eu acho mais fácil comprar o videogame velho, os instrumentos e arrumar um jeito de jogar, viu? Mas isso é assunto para outro dia. Essa foi a história do nascimento de Guitar Hero. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Se inscreve e ativa esse sininho danado para você não perder os próximos conteúdos sobre Guitar Hero. E me conta aí nos comentários que Guitar Hero e Rock Band pararam de dar certo quando você não podia mais jogar com o controle. Ou não, só me conta a sua história com Guitar Hero mesmo. Mas diga-se de passagem,